Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então hoje a gente dá continuidade ao que nós estávamos estudando na semana passada, porque a gente está estudando o capítulo 2, a separação e a expiação, na seção 6, que é medo e conflito, e a gente vai dar continuidade no parágrafo 5, que é o parágrafo aqui na página 31, né? E aí, como ele é um parágrafo bastante grande, quem quer ler assim, é mais ou menos até a metade, né? E aí a gente para e continua, porque eu penso que se ler vai ser muita informação e a gente pode se perder. Quem quer ler até a metade, por favor? Posso ler, Sara. Fernanda? Então, por favor, Fernanda. Você é o primeiro, né? O 5, né? O 5 é o medo é sempre, é isso? Tá, Tá. Aí você me avisa quando eu tenho que parar, né? Tá, vamos lá, vamos indo. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante, que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-se como pensas que deveria, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Vamos parar aí, por favor. Eu acho que a gente pode primeiro entender esse pedaço. Só um instantinho. Tá bom, Márcia, obrigada. Tá, então vamos lá. Eu vou ler aqui o que a gente começou. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras, né? Só para entender, vocês entenderam que o medo é conflitante e ele causa tensão, né? Eu acho que a gente não precisa explicar isso, né? Já deu para entender aqui que no contexto do livro todo, o medo é tudo o que está acontecendo aqui dentro, né? Aquela confusão, né? Quando está conflitante, por isso a ideia é que quando a gente está se sentindo, né, conflitante, não tem paz, tem medo. É sempre assim, é o termômetro. Né? A paz, ela traz tranquilidade. Né? Aí ele fala assim, primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante, que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma coisa, que quer fazer uma outra coisa é a ultrajada. Essa aí é bem legal, né? A gente faz bastante isso. Quero estar naquele lugar, estou nesse. Quero fazer tal coisa, estou fazendo isso. Quero aquela pessoa e estou casada com aquele. Não é assim? A gente é sempre querer aquilo que não temos. Isso é a ideia que ele está falando aqui. Por favor, Leila. Cara, então, todo medo, ele vem de uma resistência, né? Poderia dizer que sim. Né? Ele surge de uma resistência mesmo. Se eu entendi o que você está colocando, é porque o ego, ele é a insatisfação, gente. O ego, ele sempre está fazendo o que ele não quer, no lugar que ele não gosta, entende? E quando ele... ou então, quando o ego é assim, ele consegue algo que ele, entre aspas, planejou, ele queria, mas depois que passa o encanto, ele vai buscar mais outra coisa, porque ele continua insatisfeito. Então, o ego é aí a ideia dos desejos, é algo sem fim. Né? Por isso que alguns comem demais, bebem demais, né? Então, no mundo da forma, né? E tem no mundo dessas sensações dos sentimentos. Então, se sente frustrado demais, né? Ou é impaciente demais, sempre para o extremo, né?
É sempre a gente está sempre subindo e descendo, não é? Por isso é o conflito, é a sensação de conflito interno. Então, se é isso que você quis dizer, né, de resistência, poderia usar essa expressão, se fica mais fácil para você entender, né? Mas é a entender que a resistência ainda é ego. É que você está vendo aquilo, né? Então, é a sensação que você está querendo dizer que é a resistência, né? Que parece que você fica assim, né? Então, isso poderia colocar como resistência. Daí ele fala assim: segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Aí aqui, né, eu vou ler mais só essa última frase, só para ver, para a gente complementar essa última que a gente leu assim, ó. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer, né? E nessa situação toda, eu entendo o seguinte: isso é só o ego, gente. Consegue entender a ideia, né? Aqui, vamos pegar a segunda parte, que ele fala assim, ó. Podes comportar-te como pensas que deverias, né? Mas sem quereres inteiramente fazê-lo, né? Então, é aquilo, às vezes a gente convive de forma, nos submetemos a conviver, por exemplo, em lugares e com pessoas que as pessoas usurpam de nós, né? Ou então, ao contrário, somos usurpadores das pessoas. Então, às vezes, por exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo assim, vamos pegar aqui um exemplo que a gente comportar-se de pensas como deverias, né? Então, a gente, às vezes, pensa que ser uma pessoa rígida e dura com os filhos, por exemplo, ser, né, levar pequeno, né, assim, sempre rigidamente, né, é bom. Então, a gente faz isso, porque a gente pensa, comprou essa ideia. Só que dentro da gente, a gente está se ultrajando, porque eu bato no meu filho, eu sinto culpa. Eu grito com meu filho, eu sinto culpa. Eu obrigo ele a fazer tal coisa, eu sinto culpa. Como pode? Então, alguma coisa está errada no nosso comportamento. Consegue entender? Né? Com o marido é a mesma coisa. Né? Nas relações isso acontece muito. Né? Da gente assumir posturas pessoais, né? Pensando que assumindo aquela postura pessoal, a gente está ajudando o próximo ou ajudando a si mesmo. Não, a gente está se indo contra si mesmo. Enquanto que, na verdade, como ele fala, aí a gente entende, ó, isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Daí ele fala assim, nos dois casos, ou seja, tanto do primeiro, né, que no primeiro é quando a gente escolhe coisas conflitantes, né, ou então no segundo é quando a gente se comporta de uma forma assim, ele fala assim, nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo. Aí a gente entende que todos esses dois tipos de comportamento têm a ver com o ego, com a forma que a gente percebe o mundo. Isso não tem nada a ver com o real. Aí ele fala assim, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Aí a gente entende que algo está errado. Na verdade, a gente chegou aqui nesse estudo ou na busca desse caminho exatamente porque começou a perceber essas duas coisas dentro de nós. Vocês conseguem entender? Vocês já perceberam? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Se alguém consegue entender, né? Primeiro aqui, ó. Ele fala assim, ó. O primeiro, que é o primeiro exemplo que ele deu. Podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Alguém consegue dar um exemplo disso?
A gente, semana passada, né? Tarefas do lar. Quantas conflitantes a gente tem dentro? No nosso serviço tem os conflitantes. O chefe manda a gente fazer um negócio que é conflitante dentro da minha família. Ô, Sara, Por favor, Márcio. por favor, qual é o item? Eu estou meio perdida, além de não enxergar direito. Tá, eu estou na. Que chegou depois, página 31, parágrafo 5. Ah, tá, eu estava na 32. Tá. Não, é que na hora eu não me lembrei. Obrigada. Tá? Então, se você quiser, aí, ô Márcio, é logo no início. Ele fala, né? O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes então, o que queres conflita com o que fazes. Então, isso aí é normal. A gente já sabe que sempre que a gente está combatendo o meio, né? O meio está ditando alguma coisa aqui, algo responde. E a gente entende. Não é? Te lembra do boleto? A gente não responde de forma conflitante, né? Porque a princípio são só boletos, mas a gente conflita com aquilo ali. Aí ele fala assim: essa situação surge de duas maneiras. Aí ele está explicando como o medo começa. Ele fala assim: primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, que seja simultaneamente ou sucessivamente, né? Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Isso é muito comum quando a gente está completamente adormecido. Eu vou dar os meus exemplos porque eu não vivo a vida de vocês. Se antigamente, quando eu tentava limpar a casa, era isso. Eu queria limpar a casa com a mente. Então, eu já tinha limpado o quarto, banheiro, a cozinha, lavado a louça, né? Conflitante. Porque eu ainda recém estava na pia. Né? Consegue entender? Eu não estou no momento presente. Isso é medo, isso é tensão. Isso é pensar, isso é preocupação. Isso é projetar em realidades. Deu para entender esse exemplo, gente? Vocês estão entendendo? Isso é simplesmente isso. Quando a gente está fazendo qualquer coisa, a gente vai entendendo esses processos conflitantes aqui dentro. Por isso que quando a gente vai se dando conta que está inconsciente, que aí está nesse conflito, está sentindo medo, respire e volta para o momento presente, fazendo o que tem que fazer. Neilene, por favor. Microfone. Boa tarde para todo mundo. Sara, esse caso poderia ser assim, um trauma que você já sofreu lá atrás, ele aparece novamente tantos anos depois, e aí vem os conflitos de novo. Seria mais ou menos isso? Pode pegar nisso, mas assim, aqui assim, o que dentro do que eu estou explicando, né? A gente pode até entrar nessa linha do seu raciocínio. Mas tem a ver com a percepção. Com a percepção. É como se... É que o trauma, esse seu trauma, ele pode estar envolvido no medo que você está sentindo. Seria nessa ideia, né? Então, assim, tudo que você vê, ele está entrando pelos seus 5 sentidos. E se você não está no momento presente, ele vai estar causando algo aqui dentro. Que tem a ver com a mente errada, que está dentro de outras situações. Então, isso aí, como você disse, um trauma, né, que você tem, e você está no momento X ali, aquilo pode vir à tona e se envolver nisso. Que você, e criar um medo novamente. Ou mantê-lo. Né? Ou mantê-lo. Né? É meio isso. Né? Então, mais assim... ou menos isso aí mesmo. Então, tem os excessos, né? E tem por isso que a gente vai entendendo que o momento presente impede esse ir e vir, essa sensação de tensão, essa sensação de... E isso não se controla, isso só se perdoa. Então, no início, quando a gente começa, a gente tenta controlar. Eu não quero sentir isso, eu não quero ver isso, eu não quero ser assim, né? Não é assim, né? É o início, né? Porque a gente nunca tinha se visto desse jeito, mas depois a gente entende que isso não
isso que a gente vai vendo, que é essa angústia, essa ansiedade, né, botando o medo em si como tudo, né, esse medo não é nosso, ele é uma ilusão, um equívoco de percepção, uma visão errada, que a mente errada está dizendo como é que é. E aí ele causa tudo isso, que é esses conflitos que podem ser sucessivamente ou simultâneos, né? Aí depois... Aí é a hora do ferramenta, né? A hora da ferramenta. É a hora do ferramenta, é o que eu tenho trabalhado e tenho dado certo. Estou mudando a minha percepção. Isso. Certo? Tenho melhorado. Então, isso lhe dá um equilíbrio, lhe dá uma paz. Exato. Toda vez que você sente que a coisa vem, aí você... Conflitou? Aí você procura como é que é? Procura elevar o pensamento, né? E buscar o seu eu divino, entendeu? Não precisa ser como o passado, né? Não, é que, na verdade, assim, é que com esse processo que a gente vai aprendendo, né, como a gente conversa, primeiro, nós nunca tínhamos nos dado conta de que essa nossa mente, ela é incessante, ela passa o tempo inteiro conversando. E depois a gente se dá conta de que a gente não para ela, né? Que a gente não tem domínio sobre ela, porque até então nós pensávamos que o que nós pensávamos éramos nós. Esse que é o mais difícil. Ainda pensamos que muita coisa ainda somos nós. Aí acontece, a gente começa a tentar buscar a mente unificada de Deus. Só que a mente unificada de Deus, esse percentual, né, essa capacidade de percepção, né, ele é pequeno. Então, o que acontece? É um ir e vir. Então, aí o que acontece? A gente já começa a se dar conta do quanto conflito tem aqui dentro dessa mente, quanto perturbados são os nossos pensamentos, né? E botando aí os pensamentos junto com tudo, todos os nossos sentimentos. Ou seja, é como se a gente vivesse numa roleta russa ou numa roda gigante girando de forma incessante, como se diz, o loop constante, né? Agora, é interessante, assim, porque você só percebe que aquilo que lhe passou no passado, também não foi nem com você vivenciou vendo algo acontecer, né? E você, agora a gente como adulto, a gente não tem assim, né? Agora que a gente está se autoconhecendo, a gente não tem essa percepção, o tanto que isso pode atrapalhar, né? Como a Leila falou, nós temos tantas emoções, né, que você tem falado aí. E realmente é só com esse estudo, essa observação, esse querer mudar, esse querer fazer uma vida diferente, realmente, partindo de dentro, é que a gente começa a observar o tanto que essas emoções do passado influenciam no presente. Né? O tanto que as emoções do passado influenciam no presente. E se realmente você não pegar a rédea disso, no sentido de se autotrabalhar, de se autoconhecer e de usar ferramentas para melhorar isso, você vai desencarnar com a mesma problemática perigosa levar para outras vidas. Quando aparecer a cena de novo, você torna e nunca acaba, cruz credo. É repetição, porque a nossa única função é nos relembrarmos quem somos. Então, a gente, como você disse, né, se numa vida nós ficamos repetindo quem não somos, porque acabamos nos deixando levar pelo ego. Quando a gente nascer de novo, a gente vai repetir o filme. Entende? Eu penso que agora, por isso que nós começamos a nos dar conta do filme da nossa vida. E aí nós começamos a nos dar conta que nós acordamos de manhã e às vezes dormimos e temos um padrão mental e emocional igual, sempre. Igual. Aí a gente vai, aí que fica legal. Se nós somos repetitivos e somos sempre os mesmos,
É só começar já o dia tentando, né? Isso é a técnica, gente, não é a perfeição ainda, né? A gente acorda de manhã lembrando que tem que se observar, que tem que lembrar de si mesmo, que é a única forma de deixar de ser aquilo que não queremos ser, né? De não sentirmos esse medo, de não sentir esse conflito. Pode falar. O bom é que o pouco que a gente consegue, no sentido de neutralizar coisas do passado, né? A gente já sente uma paz, já sente um equilíbrio. Aí você quer multiplicar isso, né? Eu quero sempre me sentir assim. O Joey fala isso, né? Acho que ele fala. Né? É que, assim, no início, a gente não se dava conta de tanta inconsciência. Completa inconsciência, mas assim, né? Que a gente pensava que era o bam, né? Só porque sabia pensar coisa legal, era legal. Né? Não. A gente se dá conta hoje que não adianta pensar legal. Né? Porque pensar legal não levou a gente a lugar nenhum. Né? Não que a gente vá pensar, né? Mas eu digo assim, quando eu falo, eu tenho que... É porque aqui, Cunha, ele fala aqui no segundo, ó, podes comportar-te como pensas que deverias. Eu vou ser uma pessoa legal, não vou gritar com o próximo, não vou isso, não vou aquilo. Mas não é assim. Você só vai ser realmente, entre aspas, legal com o próximo quando você for legal consigo mesmo. Entende? Você só vai poder ter todas essas coisas que você escolheu como melhores e que você entende como melhores se elas estiverem dentro de você. Senão, não adianta. Porque um dia alguém vai pisar no seu dedo e você vai gritar com ela. Isso prova que era só um comportamento. Era um vestido, algo que você vestiu. Conseguem entender o que eu estou querendo dizer, gente? Eu não sei se a minha viagem está um pouco, né? Agora, outra coisa interessantíssima que a gente vê todo nesse processo aí do não medo, né, de mudar todo o padrão, é o que o Joey fala, a coerência da mente e o coração. Sim. Né? Porque uma coisa é eu falar assim, eu não tenho medo. Pensar assim, eu não tenho medo. Outra coisa é quando a coisa acontece e aí a energia vai lá no coração. Pá. Aí, quer dizer, é verdade. Então, a gente não atingiu o que o Joey fala, que é a coerência, mente e coração. Eu não tenho medo. Aí você sente lá no coração. Não tenho medo. A vibração não está de medo no coração. Aquela coisa já não me causa impacto, né? Porque eu já estou vendo ela de forma diferente, né? Para ficar mais fácil o que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você começa a se separar do medo. É diferente. A sensação é essa. É como se você se separasse do medo, né? Você pode, às vezes, estar se sentindo dentro do corpo, né? Porque a tendência é o corpo, as emoções a gente sente mais no corpo, né? Às vezes a tua mente até está um pouco assim, meio em off, assim, né? Mas você está sentindo aquilo. Aí você começa a ver aquilo, ter aquela sensação e você se separa daquilo, porque aquilo não é você. E aí você usa a ferramenta. O princípio é esse, né? Então, no início, é um ir e vir. Aí depois, às vezes, tem isso, como você disse, a gente colhe os frutos e começa devagar a ter momentos de paz. Daí é aquela ideia de níveis de percepção, né? Você vai indo, você vai se dando conta disso. É mais ou menos assim. Aí eu vou continuar lendo aqui. Você quer fazer alguma pergunta nele? Senão eu vou terminar aqui. Ele fala assim. Não. Ele fala assim, ó. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo. Eu acho que nossa conversa deixou mais ou menos claro o que está dizendo o texto. Ele fala assim, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Aí ele fala assim, isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria. E a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolhestes em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento
pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Obliterará, ou seja, parará o medo. Por isso que mudar comportamentos, né? Ou a gente diz assim, não sou mais irado. Ou ter comportamentos, né? Virar assim, aqueles comportamentos, a pessoa muda tudo, ela passa, tem uns que às vezes era de um jeito aí, né? Era, sei lá, exemplos assim, né? Era da linha meio New Age e de repente vira, né? Bota terno e gravata, né? Mudou comportamentos, mas não, isso não vai fazer diferença. É isso que é o importante a gente entender, que quando isso acontece, quando a mente e coração estão em coerência, a tendência é a presença se manifestar. E a tendência é nós nos comportarmos de acordo com o que nós estamos vendo, percebendo e sentindo daquilo ali. É isso que é o viver. Por isso que não é que o passado ele tem que se tornar, como diz, uma sabedoria, né? Então às vezes a gente vai ao passado por algum motivo e o futuro ele é ditado de acordo com o seu momento presente, com você sendo a melhor versão de você mesmo. É isso que a gente e não é com a mente, gente. É importante a gente lembrar disso. Deu até aqui? A gente pode passar para o outro parágrafo? Daí, o parágrafo 6. Quem quer ler o parágrafo 6, quem lê também até mais ou menos até a metade, porque são parágrafos longos, qualquer coisa a gente continua, por favor. Sara, eu quero pedir para as meninas lerem hoje, se for possível, eu sou grata. Tá, alguém quer ler? Senão eu leio, gente, também não é obrigatório. Então, Eu já li. então tá, então leia, Fernanda, um pedaço. Por favor. É o 6, na página 32. Tá. Nos dois casos, a mente... É o 6, o parágrafo, vira a página 32. Ah, tá. Esse aqui já... É, o 6. Começando o 6. É possível... Tá, localizei. É possível alcançar um estado no qual trazer a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. Mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás dispostas a fazer. A força para fazer vem da tua decisão, não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. Eu acho que pode parar aí, a gente, né? Ele fala assim: é possível alcançar um estado no que trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. Aí lembra que a gente falou, a palavra que consciente é simplesmente você não precisa pensar, né? O consciente aqui é no sentido de que você simplesmente se lembra de Deus, né? E é isso que é o necessário, né? Aí ele fala assim, mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Aí ele fala assim, não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. Aí é a ideia. Quando a gente se reconhece, né? Aí usando as expressões do livro, como um filho de Deus, nós nos conectamos a Deus. Nós conseguimos nos conectar à ideia de pedir ajuda ao Espírito Santo. E aí é simples assim, você não precisa pensar. Você pede ajuda para corrigir algo errado dentro de você. É assim que eu estou entendendo o que está escrito aqui. Daí ele fala assim, ó. Eu vou continuar aqui, ó. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la urgindo para que ouças. Urgindo é falando alto, né? Eu entendi assim.
Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável. Porque o que queres e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. Então, a ideia de que só se unindo, né, através, pedindo auxílio ao Espírito Santo, é possível ganhar novamente essa mente unificada. Senão, vai ser sempre o conflito e essas distorções, né, de percepções, elas vão estar acontecendo na nossa mente. Né? Ele está falando que é bem simples, mas normalmente ele fala assim, é bem simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Aí a ideia é de que no início, com a inconsciência que nós temos, nós já descobrimos que não somos a nossa mente, e agora eu vou tentar unificar a minha mente com a mente de Deus. Então, algumas vezes, a escolha é certa, porque eu estou me vendo fazendo algo usando a mente errada e tento unificar, através do pedido ao Espírito Santo, a mente certa. Mas, às vezes, a gente adormeceu. Nessa hora, a gente não viu nada. Não é assim que acontece? A gente passa 1 hora, 2 horas, pensa assim, onde que eu estava mesmo? Né? E não estava. É essa hora que ele quer dizendo que é muito simples. Né? Ele fala aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui a lição é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista, porque isso é um hábito nosso, entende? É isso que ele está querendo dizer. É um hábito de a gente não ver. Ele fala assim, portanto, vou repeti-la urgindo para que a ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo, né? Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. Se nós não buscarmos essa unificação, né, estar unidas na mente de Deus, né, ou como se diz, estar em presença, não vai acontecer mudança nenhuma na nossa vida. Deu para entender? Aí eu vou ler o 7. Ele fala assim, ó, o primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber antes de tudo que o conflito é uma expressão de medo. Conflito é medo, né? Aí ele fala assim, dize a ti mesmo que de alguma forma tem que ter escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo, mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Lembra? Expiar é corrigir os erros. Então, cada vez que corrigimos o erro, estamos tomando esse remédio. Ele fala assim, esses passos podem ser resumidos desta forma. Aí ele dá os passos aqui no livro. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. Pronto. O medo surge da falta de amor. Falta de amor por quê? Porque a presença de Deus não está presente. Lembra? Deus é amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Entendeu? Corrigindo o erro, estás amando. Porque está se recordando de si, está percebendo a sua incoerência, está percebendo a sua insanidade. Então você está se tomando um remédio, que é a expiação. Deu para entender? Deu? Posso continuar? Ele fala assim, o 8. Tenho enfatizado que o milagre ou a expressão da expiação é sempre... Peraí, que o moquito meu... É sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. Ó, vou ler essa frase de novo. Tenho enfatizado que o milagre
ou a expressão da expiação. Expressão é estar espiando, né? No sentido, para que eu entenda que a expressão é quando você está fazendo ela. É sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. Ele fala assim: o reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocaste em uma posição em que precisas da expiação. Né? Ou seja, quando sentiu medo, você se lembra, eu vou ter que espiar. Né? Eu vou fazendo uma forma mais simples. Estou, né, espiando, usando uma ferramenta de perdão, porque estou corrigindo um erro. Né? Ó, o reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, né? Quando tens medo é no sentido que você percebeu ele, né? Fala assim, te colocaste em uma posição em que necessitas expiar, tem que corrigir. Simples, tem que corrigir aquele erro, senão não vai passar. Né? Aí ele fala assim, fizeste alguma coisa sem amor. Né? Aí a gente vai entendendo a ideia, né, que o amor é uma coisa muito maior do que a gente pensa, né? Que a gente pensa que amor é abraço e beijo, né? Sentido assim, seja... Né? E não é. Aí ele fala assim, essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida, né? Então, assim, toda vez que não se está sentindo medo, não está sentindo amor, precisa da expiação, corrigir aquilo ali. Daí ele fala assim, como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido, né? Então, a expiação, ela só veio depois da separação. Separação é a sensação de separação de Deus. Separação de Deus causa medo. Não é assim? Com todo mundo? Com todos nós? Né? Aí ele fala assim, enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, no sentido assim, reconhece no sentido de, eu conheço a expiação, né? Tem que expiar, né? Ele fala assim, continuarás amedrontado. Ele fala assim, contudo, assim que aceitas o remédio, aceitas expiar, corrigir os seus erros, aboliste o medo, né? Aí ele fala assim, é desse modo que ocorre a verdadeira cura. Agora vocês estão entendendo o que é curar? O que é a cura aqui? Né? Posso continuar? Daí ele diz assim, ó, todos experimentam medo. Então, isso é muito importante a gente entender que todo mundo sente medo, porque assim nós nos igualamos a todos. Não há diferença entre eu e o próximo, no sentido de medo, porque enquanto não extirparmos toda essa ilusão de dentro de nós, somos iguais. Né? Isso facilita muito a nossa vida, porque até para olhar para o outro fica mais fácil. Aí ele fala assim, no entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecer por que o medo ocorre. Daí ele fala assim, poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Né? Isso aqui ele está usando isso, né? Ou seja, poucos apreciam o poder real da mente. O poder real da mente é a presença. Quando uma mente está presente, né, está vendo o que está acontecendo, ela está usando do seu poder. Né? Aí ele fala assim, e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo, porque nem a gente não consegue ficar ciente ou presente o tempo todo. Né? Ele fala assim, porém, se esperas poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. Então, se queres te libertar deste medo, né? Ou poupar-te do medo, ele está dizendo que algumas coisas você tem que reconhecer, tem que trazer para si. Daí ele fala assim, a mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Aí a força criativa você já entendeu que pode ser de um lado, né? Que nós criamos os ruins, as coisas ruins também, né? Entendeu? Ela nunca perde. Por isso que nós somos responsáveis pela nossa vida. Ninguém é responsável por aquilo que nos acontece, senão a gente. Foi a gente que criou. Porque somos criativos. Né? Aí ele fala assim, ela nunca dorme,
meu Deus, né? A gente fala, por favor, né? Daí ele fala assim, a cada instante, né, está criando. Lembra? Eu não deixaria nenhum pensamento que eu não quisesse passar pela minha mente. Os nossos pensamentos, eles vão de... Tem um montão rolando. Tem dia que a gente acorda, fala, gente do céu, onde eu andava, né? Não é assim? É assim. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. Olha assim, à primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância, né? Aí fala assim, mas não é essa a razão real pela qual não acreditas nisso. Ele fala assim, preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real, porque de fato tens medo deles. Agora a ideia. Ah, eu não consigo, eu não nasci para isso. Ou seja, toda vez que vem a ideia de se colocar para baixo, a gente justifica isso, né? E acolhe isso como uma real e uma verdadeira, e quando na verdade são tudo pensamentos falsos. Vocês entenderam o que eu falei? Ou não? Gente, é muito silêncio, gente. Entenderam? Ó, vou ler de novo. Ó, à primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo, né, é arrogância. Mas não é essa a razão real pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real, porque de fato tem medo deles. Ou seja, deixar desses comportamentos que nós temos, né, insanos, muitas vezes nós achamos que nós não, que a gente não dá conta, que é assim mesmo, e isso é criação nossa também. Pensar desse jeito por isso que nós temos que pegar o nosso poder de volta. Deu para entender o que eu estou falando? Os pensamentos equivocados e bem constantes na nossa mente sobre aqui dentro, como devíamos ser, como não deveria, né? Porque a gente vai largando um pouco o mundo, mas daí a gente vai vendo aqui dentro, né? Aí a gente começa a ver como se trata mal. E esse tratar mal aí é isso que a gente acredita, que a gente não consegue mudar isso. Né? Aí ele diz assim, ó, isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceberes a mente como um impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todos os pensamentos produzem forma em algum nível. Por isso que quando a gente, né, estuda, se tornar a melhor versão, mudar o hábito de ser você mesmo, né, que a gente vai entendendo essa ideia, conforme nós vamos mudando aqui dentro, muda a linha do tempo, muda o futuro. Deu para entender a ideia dentro do que a gente estuda? Né? Alguém quer falar e fazer algum comentário? Não? Porque agora tem, no caso aqui, a seção 7, que é a causa e efeito. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ainda tem uns minutinhos, ó. Eu vou ler aqui o parágrafo, tá? Ele fala assim, ó, 1. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persistes em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te liberte do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Assim, se eu intervisse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento.
isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Né? É aquele negócio, gente. A pessoa vai em um lugar e aí ela reza e sai curada, né? Passou a dor de cabeça. Vou botar assim, mas for mais simples, né? Não... No outro dia a dor de cabeça está lá. O que vocês acham que a dor de cabeça está lá? Porque a informação está lá, a informação não saiu. Porque ela não mudou a mente, né? Usando a expressão do livro. Então é isso que ele está querendo dizer, assim, não adianta Deus, assim, usando de uma forma assim, tudo está à nossa disposição, mas a gente tem que usar isso de forma consciente. Não adianta ficar jogando, né, para alguém a responsabilidade de fazer isso. É nessa ideia, né? Então, quando nós passamos a dominar esse poder, e aí que ele diz aqui, ó, o final, ele fala assim, ó, é muito mais útil lembrar-te de que não vigia os teus pensamentos com suficiente cuidado. É isso que a gente tem que fazer. Conforme vigia os pensamentos com cuidado e com dedicação, mudamos, né? E daí muda tudo. Nerilene, por favor. Não, eu lembrei esse caso aí em relação a câncer, né? Tem gente que faz tratamento de câncer, tá tudo bem, legal. Aí depois tende a voltar de novo, né? Sim, Isso pode ser. Porque eu já vi um estudo, uma palestra, de um caso muito interessante sobre essa questão de mente e sentimentos, né? E sentimento. É uma senhora, vou resumir rapidinho. Uma senhora, ela tinha um filho, e esse filho casou com a menina, e ela, só que ela era muito apegada ao filho, ela fez tudo para acabar com o casamento. Então, o sentimento dela de apego pelo filho, entendeu? De achar que ninguém merecia o filho dela, tudo. Sei que ela fez tudo, criou mentiras, né? Aí, o filho dela, a menina foi cuidar da vida dela, e o menino, o rapaz ficou depressivo. E a mãe teve um câncer, né? Aí, depois de muito tempo, né? Essa é uma história, não sei se sou livre para falar isso aqui, ou Sara. Ela, ao desencarne, ela foi para regiões inferiores, umbralescas. Aí depois ela saiu de lá, os espíritos levaram, tiraram ela de lá, tudo depois de um certo tempo. Aí ela estava na região, já fazendo tratamento, né, nos planos superiores, as colônias, né, nas colônias. Aí perguntou, andando no hospital, pessoa que estava acompanhando um mentor, viu ela. Eu falei, e essa senhora? Aí ele falou, disse, não, essa senhora, ela teve câncer devido a um sentimento assim, na terra, na região do umbral, e agora está aqui, está fazendo tratamento, tudo. E ela já está bem melhor, mas ela vai reencarnar novamente. Quem vai receber ela, a nora dela. Só que tem que a menina era um espírito bem evoluído. Aí ele falou assim, e ela ainda vai ter a possibilidade de voltar ao câncer? Aí ele falou assim, depende dela. Se ela continuar com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, o câncer vai voltar, né? Então, isso se baseia, por isso que eu gosto dos livros do Joy, porque o Joy, na verdade, ele retrata muito essa questão. Ele fala muito sobre isso, a questão do pensamento e sentimento, quer dizer, nós é que criamos, né? Então, nesse caso aí, se a pessoa não se educar, não tem, quer dizer, ela poderia colocar a culpa na nora, ela poderia colocar a culpa no filho, né? Mas nela não, né? Mas o problema estava todo nela. Enquanto ela não mudasse aquele sentimento, aqueles pensamentos, ela poderia reencarnar e poderia residir novamente o câncer nela, né?
Achei interessante isso aí, sabe? É o que, na verdade, é o que nós sabemos, né? Contado de outra forma, né? Mas isso é a causa e efeito, Isso é a causa e efeito, né? entendeu? Isso é a lei, né? A É lei. uma soma matemática. Nós Aham. somos uma soma matemática, né? De boas e más ações, vou botar assim, né? Para ficar mais fácil para explicar. Quando a gente retorna, a gente volta com a matemática. 1 mais 1, no caso, assim, botando da ideia dos homens, né? 1 mais 1 vai ser 2, né? Não sei na causa e efeito lá dos superiores, né, da justiça, se é 2, né? Mas é nessa ideia. Então, por isso que quando a gente entende isso da lei da causa e efeito, a gente tem que eliminar a causa. Como é que elimina a causa? Terminando o efeito. Qual é o efeito aqui, gente? Medo. Entende? Conforme se limpa esse efeito, é isso que a gente, então, sentir, né? Pegando o efeito, né? Vai ter uma hora em que você não sente mais aqui. Você eliminou a causa. Eu não estou falando que você eliminou a causa total, porque é muito coisa que nós vamos fazer, mas muito por isso que você diz, às vezes eu começo a sentir paz, porque alguns dos efeitos que você tinha na sua vida, né, causados pelo medo, eles deixaram de existir. Uhum. Isso é a lei de causa e efeito. E isso é a lei de causa e efeito individual e no mundo. Enquanto a gente não deixar de ser um ser violento, raivoso, furioso, né, que a gente é, embora a gente pense às vezes que não, vai ter guerra. Deixa eu só concluir. A nora dela foi resignada, foi cuidar da vidinha dela, e sabe o que ela encontrou? A alminha gêmea dela. Casou e ficou feliz. Tá vendo? Agora, se ela tivesse guardado rancor, ódio, talvez ela estaria numa vibração baixa e não teria encontrado com essa alminha dela, né? Ela reencontrou, né? Mas aí também tem que entender, aí a gente vai entrar numa viagem, gente, mas assim, para entender que tudo é um cenário, é tudo um drama, é tudo um filme, né? Esse filho dela não está ali no meio por conta coisa também, né? A gente casa com quem quer, né? Fica com quem quer, né? E de repente saiu, largou porque ficar com a mãe. Então, assim, essas coisas todas, elas são cenários que a gente vai entendendo na nossa própria vida e no mundo aí fora. Então, às vezes tem vidas, né? Tem algumas famílias que repete as mesmas coisas. Se você fizesse um checklist, é porque como a gente aprendeu a escrever aí no, né, 500 anos, assim, mais ou menos, nem 500 anos, vai fazer uns 100 anos, 100 e poucos anos que a gente tem a escrita, porque se fizesse um diário da família de 500 anos atrás, no caso, né, a gente veria as coisas se repetirem iguais, palavras iguais, cenários iguais, sentimentos iguais. Nós somos, por isso que a gente aproveita. Se a gente, o que eu falo, é o meu método. Acordar e dormir um dia inteiro em autoobservação é um dia inteiro pleno. Mudança de vida. Por isso que tem dias que nós começamos a acordar melhor, né? A gente vai dormir melhor. E aí no meio da tarde a gente se sente melhor. Então a gente vai vendo que essas subidas e descidas, né, esses conflitos, esse loop constante, eles, de vez em quando, eles dão uma pausa. E você está bem. Né? Mesmo que tenha coisas para fazer, coisas para resolver. Mas dentro de você há uma certa tranquilidade. Daqui a pouco vem a bagunça, vem o conflito, do nada. E aí você começa... Bate. Com a varinha. Aí você, né? Eu estou fazendo esse movimento, mas é dentro, né? Volta para dentro de si e usa as suas ferramentas, aquilo que lhe serve, que lhe cabe, né? Então é assim que é. Não precisa, é bem mais simples do que a gente imagina, né? É que a gente não é muito dedicado, a gente é preguiçoso. O ego é preguiçoso, o ego vai chavecar na nossa mente que não dá, que não pode, que não é isso. Não, é que comigo é diferente. Comigo, a gente sempre gosta de falar que com a gente é diferente, né? Não, é todo mundo igual, gente. Se igualar ao povo, se igualar ao mundo e tudo, é bem mais fácil resolver. Porque daí não existe ninguém pior, ninguém melhor. Só existe um momento presente para passar e resolver do que tem que resolver, tá? Aí ele fala assim, ó. Peraí que eu não... pode sentir nesse ponto que seriam
seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso, né? A gente, é só um milagre! Aí fala assim, o que é perfeitamente verdadeiro. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas pode ser treinado para pensares desse modo, né? Antes, esse milagre que a gente pensava antes era um milagre desesperado, não era um milagre consciente, né? Agora a gente já está entendendo que é possível esse milagre acontecer se nós tomarmos essa atitude, essa nova escolha interna sobre como a gente deve ver e viver a vida, né? A nossa vida, de mais ninguém. É assim, ó, todos os trabalhadores de milagre necessitam desse tipo de treinamento. Ou seja, 99,9999% das pessoas do planeta precisam desse treinamento. Somos todos um, tá? Ninguém melhor, ninguém pior. Enquanto a gente não voltar para casa, né? Aí aquela ideia, ir lá, como eu brinco, da bolinha do absoluto, não tem como. Cada um tendo o seu nível, do seu processo, do seu estágio. Mas vai ter que percorrer o caminho, né? Mais alguma coisa, gente? Opa, bati aqui. Mais alguma pergunta? Eu vou ler mais uma coisinha aqui. Ó. Hoje o tempo está rendendo, pelo menos, né? Ele fala assim, ó. Eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância. Ele fala assim. Ou não serás capaz de ajudar-me, né? Porque o próprio Deus fala, né? Lembrares de mim, né? Ele fala. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento de formar a evitar criações equivocadas. Aí ele diz assim, de outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente. Um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Deu para entender? Não deu? Efeito. Deixou o efeito acontecer, elimina a causa. Sou uma pessoa que vive furiosa. Trata mal o próximo. Grita com o outro. Grita com todo mundo. Grita com o gato, com o cachorro, com o vizinho, né? Botando exemplos. Qual vai ser, né? O efeito no mundo vai ser terrível. A causa vai ser o quê? Muita pessoa com raiva dela, brigando com ela. Entendeu? Não é assim que acontece? Né? A pessoa... eu não tenho amigos. Eu falo, gente, eu também. Como é que você vai ter amigo tratando os outros desse jeito? Se ela mudar o efeito, mudou a causa. Não mudou? O que acontece? Um milagre, porque ela se curou daquilo ali. Lógico que isso são degraus pequenos que a gente vai, né? Nós temos dentro da nossa profundeza coisas bem terríveis que nós nem lembramos. Mas a gente vai tirando isso. Por isso que fala, né? Se usa a expressão limpar essas memórias, ir limpando, ir limpando, ir limpando. Quanto mais a gente vai diminuindo os efeitos, aí o efeito, a gente engloba a ideia do medo, né? Que pode ser a nossa raiva, a nossa preguiça, né? A nossa inveja, né? Todo esse nosso orgulho, né? Tudo isso que a gente vai trabalhando, vai se dando conta, porque cada vez que nós sentimos inveja, passou por nós, mas ela foi para algum lugar. Causa e efeito. Né? Vai e volta. Aquela ideia, né? Jogou a balinha na parede, a balinha vai. Então, conforme a intensidade, né? Por isso que a ideia é diferente. Por isso que a gente espalhando, vamos botar assim de uma forma simples, mas para entender, a ideia da paz de Deus, causa e efeito diferentes, né? Deu para entender a ideia da causa e efeito agora? Pelo menos dentro desse princípio aqui, sem do próprio livro, né? Entrando em outras informações assim que tem muitas explicação disso, explicação daquilo, né? Mas fazendo uma forma mais simples, para a gente entender o movimento, porque o que a gente precisa entender é como funciona aqui dentro, né? Porque entendeu aqui dentro,
coloca na prática, e aí a gente entende de uma forma mais fácil e simples, e funciona. Tem que ser funcional isso. Que é, como ele diz, a única coisa que eu te peço é isso. Cuide da mente. Teu problema está na sua mente. De acordo com o livro, mas a gente já entendeu o que é, né? Se não, gente, né, assim, botando quantos pensadores, quantas coisas, né? A gente, escrevemos livros, né? Melhorar o mundo, blá, blá, blá. Muitos são interessantes, e alguns até talvez realmente se seguisse ali, talvez. Mas se não mudar dentro, não muda. Tem que tirar os efeitos para que a causa seja eliminada. Né? Mais alguma coisa, gente? Deu? Silêncio pleno hoje. Muito bem O explicado. pessoal tá todo mundo meditando. Todo mundo meditando. Gente, entender essa ideia do efeito, né, é muito importante. Não, tá entendido. Muito bom. No momento, no diário viver, assim, né? O trato com os demais, consigo mesmo. Até o jeito que a gente caminha causa efeito. Né? Entendeu? Respira. Pô, Sara, Pode falar, por favor, Márcia. eu vou falar porque eu tô, né? O negócio vai e volta, vai e volta, vai e A sua volta. internet. Não, não é isso, é o sentimento aqui, pelo que você está falando. Você diz que tem que tratar o efeito. Não seria a causa? Não, é que você não tem. Eliminando a causa, acaba os efeitos. Mas você só elimina a causa se você conhecer o efeito. Sim. É porque talvez a palavra. Na identificação, sim, pelos efeitos, você vai conhecer a causa. Mas na eliminação, eu acho que primeiro você elimina a causa, aí os efeitos somem. Não, a causa é como se fosse a base fundamental. Por exemplo, assim, vamos botar assim, para entender assim, a ira, né? A ira seria a causa. Os efeitos é a raivinha, né? A irritaçãozinha, bababá, bababá, entendeu? Todas aquelas coisas, a impaciência, né? Ligadas à ira. Então, a causa é a ira, né? Para ficar mais fácil entender o que eu estou querendo explicar. E você também não precisa concordar com isso, tá? Então, aí você tem lá, né, uma causa. E dentro dessa causa tem vários efeitos. Então, para a ira se manifestar, tem que ter um efeito. Você tem que se tornar impaciente. Para a ira se manifestar, né, botando a ira como a cabeça de legião, né, um grandão, que é quando engloba todas essas manifestações da ira, né? Para você tem que se sentir insatisfeito para a ira manifestar. Então, se você elimina a sua insatisfação, se você vai eliminando a sua irritação, essa causa ela tende a diminuir e ao desaparecer. Consegue entender? Consigo, mas se você eliminar a ira, você elimina todos os efeitos. Mas para eliminar toda a ira, você tem que eliminar é o contrário, o raciocínio. Entende? É que a causa, assim, eu estou falando para se tornar didático. Tá? Porque no final, causa e efeito, eles são contínuos. Ela é um dentro do outro, né? Mas para se tornar mais didático, para ficar mais fácil, talvez explicando assim, existe uma causa, né? Então, por isso que, às vezes, uma pessoa nasceu assim, ou nasceu assado, ou é assim ou assado, e ela manifesta algumas coisas, ela manifesta alguns efeitos, pode ser no corpo ou na sua forma de viver, porque tem uma causa lá no fundo, né? Então, vai ter que reconhecer essa causa. A gente já entendeu que, por exemplo, a ira é uma causa, mas você não elimina a causa. Você nunca vai eliminar né? É porque a gente pensa que a ira é uma coisinha pequena. É um negócio gigantesco dentro de nós. Não, né? em relação até às doenças mesmo, quando eu falei porque a informação está lá, quando você descobre essa informação, você descobre o que está startando essa doença, o que está startando os sintomas dessa doença, que seriam os efeitos, não é isso? Você elimina a doença não volta mais. Eliminou a causa daquela doença, né? Que nem foi falado, eliminou o câncer, que pode ser para sempre. Mas você eliminou aquilo ali, aquela
aquela memória ou aquela realidade que criou aquele câncer, ou te fez criar aquele câncer, né? Botando dentro de um cenário. Porém, às vezes, você só deu um passeio lá, deu uma passada lá. Então, o câncer deu uma atenuada. Não pode acontecer dele voltar. Não eliminou a causa. Entendeu? Isso aí sim, entendi sim. Então, assim, mais à frente eu vou cozinhar isso, eu vou entender. Isso ainda isso aqui é uma coisa bem simples de se falar e de se colocar, né? Mas eu penso para a gente entender os movimentos dentro da gente, né? Eu acho mais importante. A teoria a gente vai entendendo devagar, porque inclusive se a gente entende esses movimentos aqui dentro, quando a gente lê a teoria, ela fica mais simples do entendimento. Fica mais palpável para nós. É assim que eu penso, né? Não precisa concordar também. Tá? Na prática, na matéria, o certo seria a doença não acontecer mais. Por quê? Porque existe uma troca de células constante no nosso organismo, né? Então, se não houvesse algo mais atrás, como eu chamo de informação, nessa troca de células você estaria curado, né? Porque aí vão nascer outras células novas, mas essas células novas vêm com a informação. Errada. Pois é, então, entenda, é que você que criou elas. Entendi. Entende? Quando eu falo você, é essa ideia da mente. Entendi. Então, assim, o seu corpo, um corpo curado é uma mente certa, é uma mente unificada com Deus. Entendi. Entende? Então, por isso que agora, para a gente encerrar, qual é o objetivo de uma meditação? Né? Pegar botar 3 ou 5%, né? Que seria a consciência que a gente é capaz de ver isso tudo. A gente vai passar por essas dimensões e por instantes a gente se liberta da mente do ego. O ego, das amarras do ego. E aqueles 3% sai e vai conhecer alguma dimensão além desse mundo mais denso. O que acontece, né? Como ele foi e voltou, quando ele volta, banha o corpo com uma nova informação. Delícia. Entende? É isso que acontece. Então, então é como se a gente ganhasse sei lá como é que é, né? Um super curso, um download, um Plus Master, agora não me vê, né? Porque tem, né? Vai fazer. É por isso que os workshops do Dr. Joe às vezes dá esses resultados. Então, durante 7 dias, a pessoa vai o Buster, ela só vai com essa intenção, né? Então, aí ele vai e volta banhado numa nova energia, numa nova mente. Mas, como ele mesmo fala, se você não mantiver essa nova mente, volta de novo. Então, muita gente volta depois de novo doente, perebado, do jeito que foi. Não é todo mundo, curou, mas alguns voltam de novo. Porque não deu continuidade, né? Perfeito. Tá bom, gente? Deu certo aí, então? Beijo. Outro para vocês, aí a gente se vê sexta-feira que vem. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.